E aí, pessoal, nós vamos para a última etapa da mitose, que é a telófase. Quando lá no final da divisão, cada conjunto de cromossomos, ou seja, o material genético que estava de cada lado, vai ser envolvido por um novo envoltório nuclear. E aí as fibras do áster, do fuso mitótico, conhecido pela gente aqui na aula como varalzinho, vai desaparecer. E o nucleolo vai ser remontado. Então, a gente tem aqui ó, a célula, o material genético sendo envolvido pelo envoltório nuclear, o nucleolo vai reaparecer e as fibras que estavam fazendo essa divisão do material genético desapareceram, se desmontaram. Aí a célula vai sofrer um sulco de divisão, ela vai levar um apertão pelas fibras. E no caso da célula animal, esse apertão chama-se citocinese, que é a separação do material genético do citoplasma, ficando então cada metade com o material genético. Então, citocinese é a separação do citoplasma. Centrípeta. Essa separação ocorre de fora para dentro, realmente como se fosse um apertão de fora para dentro. Então, ele dividiu o citoplasma. E por que teve essa divisão? Porque teve duas proteínas, a actina e a miosina, que fizeram essa divisão. Houve também a distribuição das organelas entre as duas metades das células e a desespiralização do material genético. Então, nós dizemos que ocorreu a cariocinese, que foi a divisão dos núcleos, e a citocinese, a divisão dos citoplasmas. Então, nós temos aqui, ó, este é o apertão de fora para dentro, são a actina e a miosina que vão fazendo essa divisão, e corta o citoplasma no meio. E aí aqui a gente tem uma célula e outra célula. E essas células aqui são idênticas entre si e idênticas à célula original. Nas células animais, nós falamos que essa actina e miosina, ela faz um anel contrátil, que é essa imagem aqui, ó, pessoal. A actina e miosina fazendo esse anel que vai apertando cada vez mais para dividir o citoplasma. E aí, a gente fala que teve um anel contrátil. Aqui uma imagem microscópica desse anel contrátil. Uma célula originou duas idênticas. E assim a gente termina a mitose. Aqui é um gráfico que ele aparece bastante nas questões de mitose, em que ele mostra a quantidade de DNA na célula. Então, a gente tem a quantidade original, né? Na fase S, ele duplicou esse material genético, e aqui no finalzinho, ele dividiu em duas, restaurando duas células com a quantidade original. Nas células vegetais, nós temos duas diferenças. Primeiro, algumas diferenças, na verdade. Primeiro, a gente fala que as células vegetais não têm centríolo, e nem o áster, que são as fibras que mostram onde os centríolos estão. Então, a gente fala que é uma mitose anastral. Ela forma o fuso mitótico, mas não é devido à presença do centríolo. Nós também dizemos que as células vegetais sofrem uma citocinese centrífuga. Isso quer dizer que elas vão sofrer essa divisão de dentro para fora. Então, aqui, ó, nós temos as células, e quando a célula vegetal, né, que ela é uma estrutura mais retangular, formando duas células filhas. Mas para formar essa estrutura aqui que divide essas células, ela vai começar a formar do meio para as pontas. Que a gente chama isso de lamela média. E daí depois vai ter a deposição da membrana celulósica, formando a parede celular e tudo mais. Então, aqui a imagem, a célula sofreu a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E agora ele constrói como se fosse um muro sendo construído do meio para as pontas da célula, originando duas células filhas. Gente, esse apertão de fora para dentro, ele não acontece na célula vegetal, porque a célula vegetal tem a parede celular. Então, uma estrutura mais rígida que não vai permitir que esse apertão aconteça. E aí, para ter a construção dessa estrutura nessas novas células, ela utiliza deste outro recurso.
E aí nós temos o fim da mitose.